Meus caros amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, para nos situarmos no tempo, hoje é dia 5 de junho de 2022. Creio que uma das primeiras palavras que nós aprendemos ao nascer seja papai, mamãe, e logo em seguida nós aprendemos a perguntar por quê. Passamos a vida em busca de respostas, especialmente sobre os males que nos sobrevêm e atinge os bons e os maus. A Bíblia, o livro mais lido no mundo, traz respostas a todas as indagações que o ser humano possa fazer. Estamos acompanhando pela mídia televisiva, escrita e pelas redes sociais a catástrofe que está desabando sobre o Nordeste brasileiro e especialmente sobre a capital de Pernambuco, a cidade de Recife. Há notícias que o número de mortos passa de 120 pessoas e o número ainda não estimado de desaparecidos e milhares de desabrigados. Nos solidarizamos com nossos irmãos do Recife, sentimos imensamente as perdas humanas, muito mais valiosas do que os bens materiais, pois estes temos como recompô-los, mas as vidas que se foram, resta-nos apenas a pergunta: por quê? Por que isto aconteceu em uma cidade em que justos e injustos habitam? E ela veio sobre ambos. A Bíblia nos traz a resposta. E mesmo os justos estão inseridos nessa resposta. Encontramos lá no livro de Miqueias, no capítulo 1, versículo 4, assim escrito: os montes debaixo deles se derretem, e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. É certo que esse texto está inserido em um contexto em que Israel, a nação escolhida, estava em pecado. Parece-me não ser o caso de Recife. Mas o que agora estamos vendo, Jesus, há 2000 anos atrás, já nos preveniu que isto aconteceria como prenúncio de sua volta. Assim encontramos registrado no livro de Mateus, lá no capítulo 24, versículos 7 e 8, e que ele assim fala aos discípulos: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Aí temos a resposta que Jesus nos dá, e disse ele também que aquele que perseverar até o fim será salvo. Um outro fato que deparamos é a humanidade vivendo de forma tal que os conservadores, pessoas de minha idade, não se conformam. Temos um problema muito sério com nossa juventude.
A psicologia, ela nos afirma que quando passamos da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta, existe aí nessa transição uma ruptura e que faz com que os jovens querem serem aceitas e para isto a busca pela autoestima ou autoaceitação ou pertença, poderá o jovem optar por caminhos diversos. Esta opção por caminhos que não outros prescritos no manual de fabricação do homem, a Bíblia Sagrada, poderá e deixará marcas para o resto de nossas vidas. A nossa biografia começa a ser escrita e se desenrolar, e dela nós não mais podemos distanciar. Elas farão sempre parte integrante de nossa vida, seja uma biografia boa ou seja uma biografia ruim. Me lembro quando adolescente estava eu com aproximadamente 14 anos e um presbítero da igreja da qual fazíamos parte em minha terra natal, senhor Setembrino de Melo, um homem que eu aprendi a admirar e amar, tinha uma preocupação por essas faixas etárias pelos adolescentes. No meu caso, ele, em um domingo, como parte de sua estratégia para nos fazer aproximar de Deus, ele chega até mim e diz: na próxima quarta-feira, no culto, você irá pregar. A princípio, confesso que fiquei um tanto preocupado. Como estar à frente da igreja e pregar com tão pouca idade? Temia que a igreja não me aceitasse. Parece-me que é um sentimento recorrente nos adolescentes. Aceitei o desafio. E com pouca idade, aí por volta dos 14 anos, fiz minha primeira reflexão com a igreja. E daí para frente, eu não parei mais. Quando esta opção de achegar-se mais a Deus é deixada pelo jovem, esta ruptura entre a infância e a adolescência torna-se pesada e cruel. A busca pela aceitação faz o jovem, na maior das vezes, enveredar pelo caminho largo que a vida lhes oferece, e aí, como dizem, rola de tudo, bebidas, drogas e o que mais acompanha a primeira dose. Por isso, entendo que é importante que os pais, mestres, pastores, padres se importem com os adolescentes de modo a compensar essa ruptura, dando a eles aquilo que é saudável de forma a aproximá-los mais de Deus, o nosso Criador. Chegamos finalmente na idade limite traçada na palavra de Deus. Ouçam o que nos ensina Deus através de Davi no livro de Salmos, no capítulo 90, o versículo 10. Assim se expressa o salmista. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos.
E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a maior parte desse tempo, o orgulho de está-los vivendo é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. E quando chegamos nessa idade, como eu, que estou com 75 anos, e tendo Jesus como companheiro, começamos a viver e ver o que nos diz Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, dos versículos de 1 a 5. E diz assim, João, o escritor deste livro: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um lado e de outro lado do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. E é muito bom viver essa idade. Muitos amigos me dizem que eu falo demais sobre a grande viagem de volta ao eterno. Ocorre que quem caminha com Jesus tem uma vontade muito grande de estar com Ele. Tem saudade do lugar de onde viemos. E eu tenho saudade do lugar de onde vim. Eu vim de Deus. E para lá, junto a Ele, eu voltarei. Isso me faz lembrar de quando eu era menino ainda, e meu pai, em vésperas de feriado ou em um sábado que estava de folga, convidava-me a ir na fazendinha de um tio, distante mais ou menos 12 quilômetros de minha cidade natal. Era um lugar muito aprazível, e meu pai sabia que eu gostava muito de ir a esse passeio. E quando chegava então na véspera, eu ia logo para a cama, com pressa que o dia seguinte chegasse para fazer esta caminhada com meu pai até a fazenda de meu tio. Achava eu que, dormindo logo cedo, o dia seguinte chegaria na mesma rapidez ou mais depressa ainda. Hoje, meus caros amigos, não é diferente. Quando penso na bela cidade que Jesus me assegurou que eu iria, minha vontade é dormir continuamente e só acordar quando este dia de empreender a grande viagem
em direção ao eterno chegasse. Mas não posso encerrar essa reflexão sem deixar com vocês uma palavra de esperança. Muitas vezes as pessoas que me ouvem acham que eu não tenho problemas, dificuldades, tristezas, decepções. Estão enganados. Estão enganados. Como gente que sou e como advogado militante, é carreado para mim não só os meus dissabores pessoais, mas carrego comigo o fardo de muitos que chegam ao meu escritório e põem sobre a mesa os seus problemas, entendendo que o advogado é o solucionador de seus problemas. E esses problemas, somados aos meus, na maior das vezes, me entristecem por um pouco período de tempo. Ocorre que eu tenho a quem recorrer e pedir ajuda. Eu busco a Jesus. Esta semana eu postei no WhatsApp, como faço diariamente, endereçando aos meus amigos o texto de Salmo 51, mais precisamente os versículos 10 a 12, que assim expressa o salmista: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora de tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. E para esses momentos desafiadores, Deus tem os seus anjos para nos trazer uma palavra de esperança. E assim aconteceu. Um pastor de Louisiana, lá próximo de Brasília, pastor Alberto da Cruz, que nem nos conhecemos pessoalmente, apenas pelas redes sociais, respondeu ao que lhe enviei, a mensagem contida no capítulo 51 de Salmos, uma palavra que veio confortar o meu coração, assim escrevendo ele. Abro aspas. Guarde isto. Tudo é possível. Quando se sentir desanimado por causa dos percalços da vida, acredite, as circunstâncias podem mudar, soluções podem aparecer e que ajuda pode vir de lugares inesperados. Esta frase certamente ele encontrou no livro de Nick Vujicic. Eu vou novamente repetir. Guarde isto. Tudo é possível. Quando se sentir desanimado por causa dos percalços da vida, acredite, as circunstâncias podem mudar. Soluções podem aparecer e que ajuda pode vir de lugares inesperados. Fecho aspas.
Que esta palavra de hoje dê a você a esperança que Deus está no controle e você vai sair desta dificuldade. De que forma, eu não sei, mas poderá vir de lugares inesperados. Terminando, lembro a vocês que Jesus orou há 2000 anos atrás por mim e por você que vier a crer nele. Assim orando, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Essa oração, ela se encontra registrada pelo evangelista João, no capítulo 17, o versículo 20. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus. Deus te abençoe.